irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa série que nós iniciamos da Carta aos Romanos. E dessa feita, nós iremos fazer a exposição dos versículos 26 e 27. E sem delongas, eu vou ler os versículos 26 e 27, que Paulo vai tratar sobre o homossexualismo, né? Ou a homossexualidade. E nós trataremos sobre uma perspectiva bíblica sobre esse assunto, né? O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Vamos ler o texto, depois estarei fazendo a síntese daquilo que nós já abordamos aqui, até aqui, e iremos expor os versículos 26 e 27, trabalhando o seu contexto. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram ou mudaram, né, o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Eu estou usando a versão Nova Almeida Atualizada, a NAA. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Se você está acompanhando essa exposição, você vai perceber que depois dos versículos 16 e 17, Paulo apresenta o Evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e por meio do Evangelho a justiça de Deus se revela, a justificação, né, que declara um homem justo perante Deus, porque Deus lançou os pecados da humanidade em Cristo, e Cristo lançou a sua justiça a todos aqueles que receberam e confessaram seus pecados e sabem que necessita de perdão e arrependimento e creu nele. Então, a sua justiça foi lançada sobre esses, declarando-os justos perante Deus. Isso é a justificação. Isso aqui é o resumo que eu estou fazendo. E a partir do versículo 18, Paulo vai começar a abordar que toda a raça humana é depravada, é imoral. No capítulo 2, ele vai falar que os judeus também, né, que se orgulhavam por serem filhos de Abraão, por ter a lei, por terem todos os privilégios concedidos por Deus, também eram culpados, eram pecadores. E no capítulo 3 ele dá a sentença: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a partir do versículo 21 do capítulo 3, Paulo vai começar a falar da justificação. Como Deus fez para justificar, fez e faz para justificar os pecadores e para salvar os pecadores. Então, no capítulo 1, versículo 18, Paulo fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem. E essa palavra suprimir aqui é matar afogado. Matar por afogamento, a verdade, suprime a verdade de Deus. E aqui Paulo revela duas coisas que Deus deu aos pagãos. Primeiro, a revelação geral, que é a natureza, as coisas criadas. Versículos 19 e 20. A natureza, as coisas criadas, o universo em si, como um todo, revela que existe um Criador. E o homem, sabendo disso, não glorifica a Deus e não dá glória a Deus. E isso torna o homem, conforme a parte C do versículo 20, né? Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque a criação é autoevidente, demonstra que existe um Criador, demonstra que existe um Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, os versículos 21 a 25, Paulo vai falar que além de Deus dar, né, Deus demonstrar por meio da sua criação que existe o Criador, que ele criou todas as coisas, Deus colocou o conhecimento dele no coração do homem, no interior do homem, na sua consciência, no seu subconsciente. O homem sabe que existe um Criador, porque ninguém nasce ateu. E os homens, né, preferiram adorar a criatura do que o Criador.
Um homem prefere adorar sol, lua, estrela. O homem prefere adorar outro homem. O homem prefere adorar animais. Paulo fala aqui de aves, de répteis, de quadrúpedes. O homem colocou criaturas no lugar do Criador. E o versículo 21, Paulo fala que eles têm conhecimento de Deus, mas desprezam esse conhecimento. Desprezam. Então, as coisas criadas, a revelação geral, demonstra que existe o Criador, e Deus também colocou o conhecimento dele no interior do homem, demonstrando que ele existe, que ele é real. Mas o homem, ele não dá glória a Deus. O homem esquece disso, o homem prefere adorar criaturas, prefere adorar outros seres humanos. E, por causa disso, você vai ver as expressões no versículo 24, no versículo 26 e o versículo 28. Deus entregou, Deus entregou, Deus entregou. E por que Paulo usa ou faz alusões a isso? Porque aqui Paulo está demonstrando, conforme eu falei nas outras exposições, a ira de Deus. O que é a ira de Deus aqui? É Deus deixar o ser humano exercer toda a sua maldade, toda a sua imundície, todas as suas mazelas, todos os seus pecados. É Deus tirar o pé do freio. É Deus cruzar os braços e deixar os seres humanos fazerem o que quer. Já que vocês não reconhecem que existe o Criador, já que eu coloquei no coração de vocês, na mente de vocês, no interior de vocês, que eu existo e vocês não fazem questão, então eu vou deixar vocês exercerem todas as suas maldades, as suas mazelas. Aí está a ira de Deus. Por isso, a expressão, no versículo 24, por isso Deus entregou. Porque o homem conhece, o homem sabe, mas eles preferem a injustiça, a impiedade, preferem matar a verdade e honram a mentira e colocam criaturas para adorar no lugar de Deus. E no versículo 26, os versículos 26 e 27, isso é demonstrado também, como o pecado, a depravação foi total e geral, algumas coisas aconteceram, mudanças aconteceram. O homem é pervertido, o homem é mau. E Paulo vai falar aqui sobre o homossexualismo. E muita gente tentando rebater, dizendo que Paulo não está falando contra a homossexualidade. John Stott, em seu comentário da carta aos Romanos, na página 84, ele vai falar daqueles que falam que esse texto não está abordando, Paulo não está indo contra a homossexualidade. Mas Paulo está falando de outra coisa. Greg Kinnear também vai falar. Greg Kinnear vai falar que muitos irão trabalhar essa questão devido ao contexto histórico, porque os gregos, eles sodomizavam homens mais novos, garotos. Eles eram pederastas. Praticavam a pederastia, tinha relações sexuais até com crianças, adolescentes, com jovens. Então, era até comum você ver homens mais velhos namorando ou tendo relações sexuais com jovens, até homens casados, que eram bissexuais. Tinha a sua mulher, tinham filhos com essa mulher, com sua esposa, mas tinham relacionamentos sexuais com outros homens e praticavam a pederastia, inclusive os imperadores. Você vê Calígula, era bissexual, Tibério, inclusive Tibério César abusava de Calígula, de outros garotos, ele tinha vários garotos que dormiam com ele e ele chamava Tibério César, chamava de meus peixinhos, e Calígula foi sodomizado por Tibério. Enfim, vários imperadores eram homossexuais. Então, esse é o contexto. Esse é o contexto. Entre os romanos, não era tão comum assim, mas entre os gregos eles tentavam esconder, mas praticamente era uma prática comum. A prática da homossexualidade, da bissexualidade, enfim. E alguns, levantando essa questão, eles falam
que o apóstolo Paulo, para defender, como hoje existem várias igrejas que existem pseudos pastores homossexuais, né? Inclusive queriam lançar no Brasil aqui a Bíblia gay. Lá nos Estados Unidos, lá lançaram a Bíblia feminista, tirando todos os textos que para eles tem a ver com machismo e enaltece o machismo, principalmente textos do apóstolo Paulo. Eles estão modificando, né? Tentando modificar a Bíblia, a palavra de Deus, tentando atualizar aquilo que não deve ser atualizado, porque a Bíblia não é um homem que tem que mudar a Bíblia, né? Mas é a Bíblia que tem que mudar o homem, a palavra de Deus. Então eles falam assim, né? Eles falam assim, né? Os versículos 26, John Stott falando, os versículos 26 e 27, os versículos 26 e 27 do capítulo 1 é um texto crucial no debate contemporâneo sobre a homossexualidade. A interpretação tradicional de que eles descrevem e condenam todo o comportamento homossexual vem sendo contestada pelos movimentos gays. São 3 argumentos levantados. Primeiro, dizem que a passagem é irrelevante, não tem nenhuma importância, considerando-se que o seu propósito não é nem ensinar ética sexual, nem denunciar o vício, mas sim retratar a maneira como se manifesta a ira de Deus. Não tem nada a ver, né? Isso é verdade de Stott. De fato, Paulo está mostrando a ira de Deus. Mas se uma certa conduta sexual é vista como consequência da ira de Deus, então é porque ela é desagradável para ele. Em segundo lugar, o segundo ponto, né? Tudo indica que Paulo estaria pensando, diz eles, somente na pederastia, homens mais velhos sodomizando garotos, meninos, homens mais novos, já que não havia outra forma de manifestação homossexual masculina no mundo greco-romano. Isso existia de fato. E que ele estaria se opondo a ela por causa da humilhação e exploração vivenciada pelos jovens envolvidos. Tudo o que se pode dizer em resposta a essa proposta é que o texto não contém a mínima indicação que a comprove. Paulo não está denunciando a pederastia. Paulo está denunciando o homossexualismo. É pecado. Em terceiro lugar, né, eles questionam que Paulo quis dizer por natureza. Muitos homossexuais alegam que as suas relações não podem ser descritas como contrárias à natureza, já que elas lhes são perfeitamente naturais. John Boswell, por exemplo, escreve que as pessoas que Paulo condena são declaradamente não homossexuais. O que ele condena são atos homossexuais cometidos por pessoas aparentemente heterossexuais. Daí a afirmação de que eles abandonaram as relações naturais e as trocaram por outras contrárias à natureza. Essa interpretação, no entanto, é refutada por Richard Reis em uma exegese completa de Romanos 1. Ele apresenta amplas provas contemporâneas de que a oposição de natural, que no grego é kataphysin, né, a contrário à natureza, era usada com muita frequência como uma maneira de estabelecer distinção entre comportamento heterossexual e homossexual. Então, essa tese cai por terra. Então, muita gente tenta falar, não, Paulo não está condenando, Paulo está condenando ali a prostituição. E se você está com seu companheiro, né, do mesmo sexo, e você está vivendo bem, não traindo ela não traindo você, né, aquela coisa toda, não é pecado. Não é pecado. O que Paulo está condenando é a prostituição. Então, tem várias ilações e invenções para tentar fugir do texto. E quando você olha para o texto, claro que o homossexualismo não é os piores do pecado. É os piores, não é um dos piores pecados, ou o pior dos pecados. Né? Todo pecado é ofensa a Deus. Mas esse
é um dos pecados que demonstra o abandono de Deus sobre a nossa geração. Porque eles reconhecem a Deus, eles sabem que existe um Deus, eles sabem que existe o Criador, a lei de Deus, Deus colocou no seu coração, na sua mente, mas eles desprezam. Por causa disso, Deus entrega a eles às suas próprias impurezas, aos seus próprios pecados. Por isso que Paulo começa dizendo no versículo 26, depois de toda a exposição que ele fez, de um homem renegar a Deus, de um homem adorar a animais, um homem adorar outros homens, um homem colocar criaturas no lugar de Deus, mesmo sabendo que existe Deus, mesmo sabendo que existe o Criador, Paulo fala no versículo 26. Por causa disso, tudo isso que ele vem falando, que eu já abordei aqui, Deus os entregou às paixões infames ou paixões vergonhosas. Porque até as suas mulheres, aqui ele vai falar do lesbianismo, e Paulo é judeu. Paulo conhece o Antigo Testamento. Se você for para Levítico 18, 22, Levítico capítulo 20, versículo 13, você vai ver que quem cometia esse ato era morto, apedrejado, imediatamente, na lei de Moisés. Era morto. Né? Inclusive, vários reis de Israel, você lê sobre Asa, quando Asa assume o reinado, ele expulsou, o texto vai falar, todos os prostitutos cultuais da terra de Israel. Outras versões vai falar homens escandalosos, que eram homossexuais. Aqui não é para ficar. Aqui não é para ficar. E lembrando que nós, queridos, não temos preconceito com ninguém. Nós amamos os homossexuais. Todos. A igreja, nós não temos um preconceito. Nós temos um conceito. A igreja de Cristo é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. A igreja é aberta a todos. Recebemos todo mundo, mas não toleramos o pecado. Não é aberta a tudo. Tem que mudar. Essa história de chegar como está e ficar como está, não. Tem que ter mudança, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso a necessidade de salvação. Então Paulo começa falando do versículo 26 sobre as mulheres, porque até as mulheres trocaram, mudaram o modo natural. O modo natural aqui Paulo está se remetendo lá à criação. Quando Deus criou homem e mulher, quando Deus criou macho e fêmea, né? Que no original é até melhor você ler no grego, porque fala macho e fêmea. Essa é o modelo de Deus, é o padrão de Deus, homem e mulher. Não tem outro padrão. Esse foi o padrão que Deus estabeleceu. O homem muda esse padrão. Quando um homem quer mudar e muda esse padrão que Deus estabeleceu, tá aí a desgraça feita. Tá aí as coisas acontecendo de forma totalmente equivocada e errada. Então, quando Paulo fala, porque até as mulheres trocaram o modo natural, né? Trocaram o padrão que Deus estabeleceu, macho e fêmea, os papéis do homem e os papéis da mulher ou das mulheres, tá? Das suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza, né? Esse por outro aqui, contrário à natureza, é mulher com mulher. Mulher transando com mulher, mulher amando outra mulher, mulher ardendo de paixão por outra mulher, sendo que isso está desvirtuado. A mulher deve arder de paixão para com o homem, para com o sexo oposto. Então, Paulo está falando aqui que o modelo que Deus estabeleceu foi o modelo heterossexual. Não é o modelo bissexual, homossexual, transgênero, né? Ou várias categorias que criaram aí, pansexual. É tanta besteira que criaram aí, sendo que para Deus ele só reconhece esses padrões. Macho e fêmea. Macho e fêmea os criou para gerarem filhos, procriarem, né? Para a raça humana crescer. E toda a raça humana, isso aí é biológico. Estou falando agora de uma maneira... eu não sou médico, né? Não sou cientista, mas todos nós sabemos, se você for para a biologia, né? Biologicamente falando, toda a raça humana está sustentada
né, em um casal, no sentido que macho e fêmea. Pegue dois casais de homossexuais e coloque numa ilha, e depois de 50 anos você vai lá, essa ilha. Eles não estarão mais lá, porque homem com homem não pode gerar filhos. Mulher com mulher não pode gerar filhos. Agora, se você coloca um homem e uma mulher numa ilha e deixa eles lá, né, quando você for lá, eles, talvez o esposo e a esposa, estarão mortos, mas estará lá a sua descendência, os seus filhos. Então toda a raça humana se sustenta nisso, em um homem e uma mulher, para procriarem, para terem filhos. Então Paulo, com a expressão aqui, que ele usa no versículo 26, porque até as suas mulheres trocaram o modo natural que Deus estabeleceu, com o padrão que Deus estabeleceu, macho e fêmea, esse é o modo natural, esse é o padrão que Deus estabeleceu. Não adianta você querer mudar o padrão que Deus estabeleceu, que Deus colocou, que Deus desenhou. Esse é o padrão. Né? Por causa disso, por causa dessa mudança, porque o homem mudou o padrão que Deus estabeleceu, que Deus colocou, desde o princípio, macho e fêmea, né? Por causa disso, Deus está entrega, né, as paixões vergonhosas. É o que mais você vê, absurdos. Você vê a parada gay, né, onde você vê sexo explícito no meio da rua. Depois, quando os faxineiros vão limpar, é camisinha espalhada ali na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Eles têm que limpar aquela nojeira, que é nojento, pessoas nuas, né? Homem colocando silicone no peitoral, colocando nas nádegas, nas coxas, homem colocando, tomando hormônio feminino para ter corpo de mulher, para não ter mais barba, para ter cabelo comprido, né? E vice-versa também a mulher, fazendo cirurgia, arrancando o órgão sexual para colocar o outro órgão. O homem tira o seu pênis e coloca uma vagina. A mulher tira a sua vagina e quer colocar o pênis. Tudo isso é contrário à natureza. Por causa disso, Deus entrega. Aqui está a ira de Deus. Vocês querem viver assim? Vocês querem estar ou estarem vivendo nessa situação, tá? É isso que vocês querem? Então eu vou cruzar os braços. Vivam da maneira que vocês querem. Aí está demonstrado a ira de Deus. Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. O que é contrário à natureza? É a relação de mulher com mulher. Isso é contrário. Não foi o modelo que Deus estabeleceu. Não foi o modelo que Deus colocou como padrão. Versículo 27, para nós encerrarmos aqui. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher. Contato natural da mulher foi o padrão que Deus estabeleceu. Homem se relacionando com mulher, mulher se relacionando com homem, porque o modelo que Deus estabeleceu foi um modelo heterossexual, um homem e uma mulher. Ponto final. Não tem como fugir, o texto é claro. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram. E essa palavra aqui, essa palavra no grego, inflamar, é pegar fogo, é arder em fogo. Os homens estão ardendo em fogo, mutuamente, em sua sensualidade, tá? Cometendo indecência, torpeza, pecado. Né? Eles estão pegando fogo, ardendo em fogo, não para ter relações ou relacionamento com outra mulher, mas sim para terem relacionamentos com outros homens, homens com homens, né? Tendo relacionamentos sexuais com outro homem, amando outro homem, né? Ardendo em fogo por outro homem e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Essa merecida punição do seu erro que Paulo fala é a ira de Deus. Não porque Deus quer, mas porque eles abandonaram o conhecimento de Deus. Eles trocaram a justiça pela injustiça, trocaram a piedade pela impiedade, mataram afogada a verdade, conforme o versículo 18, que eu já expliquei para vocês.
Eles não querem reconhecer Deus como Senhor, como seu Salvador, como seu Cristo, como seu Messias, como Salvador da humanidade. Preferem colocar criaturas no lugar de Deus. Não querem a verdade de Deus. Por causa disso, Deus entrega as paixões vergonhosas ao pecado. Eles recebem em si mesmos a merecida punição do seu erro. E, mais uma vez, eu repito aqui, nós não somos preconceituosos de maneira nenhuma. Nós não temos o conceito, ou melhor, preconceito. Nós temos o conceito formado, é pecado. Porque isso vai contra a ordem natural. O modelo que Deus estabeleceu não foi esse. Mas o pecado manchou, o pecado rabiscou, o pecado lameou, o pecado jogou lama na imagem Dei do homem, na imagem e semelhança de Deus que é o homem. Então ela está desvirtuada. Por isso a necessidade que Paulo está demonstrando aqui, tá? Da salvação, da justificação, da pregação, do evangelho, de Cristo. Não é normal. O homossexual sabe disso. Por mais que você tenha dificuldades de vencer esse pecado, mas com ajuda você pode vencer. Não é pecado você ser tentado. Pecado é você ceder à tentação. Então, se você tem tendências homossexuais, você sente atração por pessoas do mesmo sexo, procure ajuda. Ninguém vai discriminar você, vai te ajudar e vai redirecionar você à maneira certa, correta. Mesmo que você fique sem casar, seja celibatário. Seja celibatário. Mas não ceda à tentação. Não ceda. Não ceda. Fique firme. Fique firme. Que Deus vai te ajudar e a igreja também vai te ajudar, porque você sabe lá no seu subconsciente que não é a maneira correta, não é o modo natural, não foi aquilo que Deus estabeleceu como padrão. O que Deus estabeleceu como padrão foi macho e fêmea, homem e mulher. E é isso que Paulo está falando aqui. É isso que Paulo está falando aqui. E se vocês gostaram, aqui nós encerramos mais uma exposição. Já estamos aqui em 27 minutos. Se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, de mais uma exposição da carta aos Romanos, deixe aqui os seus comentários. Se você gostou, se você não gostou, tá? Deixe o seu like, acione, ou melhor, se inscreva no canal. Depois de se inscrever, acione o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Graça e paz. Até as próximas exposições.